Amém. Estamos numa semana de retorno às aulas, né? Aí tem umas crianças que ficaram em casa que estão gripadas, os pais já acabam gripando também. E aquela readaptação, né? Mas glória a Deus. Você sentiu a presença de Deus no louvor? Eu fiquei ali extasiada aproveitando e queria contar para vocês a bênção que eu alcancei agora nesse início de ano. Para quem não sabe, o Luzia Silva fechou a parte estadual, né? E eu estava com muito medo de me transferirem para outra cidade. Isso poderia acontecer, que é porque meu concurso foi para a região aqui do Vale. Então eu poderia ir para Margosa, eu poderia ir para outras cidades. Imagina como seria a logística disso, seria difícil, né? Mas Deus respondeu as nossas orações e agora estou incluída ali no grupo de professores do Pio 12, né? E quem saiu do museu achando que não ia viver mais, agora vai me pegar também ali no ensino médio. E aí, mas eu estou muito feliz de conseguir pegar minha carga horária. Para quem não sabe, 40 horas de biologia é difícil. E com 4 professores de biologia lá, eu consegui fazer tudo. Tudo dentro da minha área. Não vou dar aula de outra coisa que não seja da minha formação. Então, para quem não entende, isso aqui é um milagre também na educação baiano-brasileira. Então, eu estou muito feliz, Deus. Eu falei que eu estava conversando com uma moça lá, e ela está grávida, ela contando para o grupo, olha, eu estou grávida, é meu primeiro filho. Eu falei assim, eu também me sinto muito mimada por Deus. Aí eu falei assim, e a gente ela começou a chorar, a gente contando um milagre para outra. E Deus é bom. Você pode repetir isso? Deus é bom. E Ele não é bom só porque Ele atende as nossas orações, Ele é bom porque Ele cuida de nós e nos dá o não na hora certa e nos dá o sim na hora certa. Amém? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma parábola que vocês conhecem muito. Está lá em Lucas capítulo 15. Abra a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 15. Glória a Deus por esse clima. Eu amo esse clima, gente. Eu sei que as crianças ficam doentes, mas eu acho tão agradável. Lucas capítulo 15, deixa guardado aí, Deise, do 11 ao 32. Tem um fã aqui, um fã. Vamos lá. Essa fase dos 2 aos 3 anos é uma fase de apego muito grande com os pais. E eu estava lendo sobre isso, achei que era só o meu filho, mas pela experiência das outras crianças aqui, eu não estou só, né? Eu tenho visto, eu fiz um TCC com Kemuel e Maju, né, com Thomas, e eu tenho visto que não é só com a gente lá em casa, amém? Esse capítulo de Lucas 15 fala de coisas perdidas, só de coisas perdidas. Jesus é criticado pelos fariseus por andar com pecadores. Em outra passagem, ele é chamado de amigo de pecadores. Então, imagina aquela pessoa que só andava com a tralha da cidade, né? É pesada essa palavra, mas a escória da sociedade, aqueles que todos já rejeitavam e falavam, esse aí não tem jeito, esse aí não presta, esse aí tu pode desistir, né? E aí, esse povo era o que Jesus andava. Então, Jesus começa a contar uma série de parábolas falando sobre coisas perdidas. E a primeira parábola que ele conta é da ovelha perdida, né? Ele deixa as 99, não é isso? E vai buscar lá a 100ª e traz ela nos ombros. Eu sei que você ouviu muita história, né? A gente até contava aqui do pastor que quebra a perna da ovelha, não é isso? Vocês já viram isso, essa história? Mas na Bíblia, Jesus apenas a traz nos ombros, né? Com amor, com cuidado, ela deve vir berrando, né? Ela deve vir assim, eu não quero. Já viu criança quando o pai pega aqui, igual aconteceu? Então Jesus a traz e celebra o retorno dessa ovelha que estava perdida. Essa ovelha perdida representa o pecador, o desviado da palavra do Senhor, o desviado da presença de Deus. E a segunda parábola é da mulher que perde uma dracma, uma moeda. Essa dracma não era qualquer moeda, não era uma moeda sem valor, era uma moeda de valor.
mas ela vasculha a casa toda. Ela abre as janelas, porque não existia luz artificial. Ela deve pegar o candeeiro dela. Quem já acendeu um candeeiro? Vocês não é desse tempo, né? Menino, quem já acendeu um candeeiro? Você fica puro óleo diesel, né? Eu lembro do candeeiro. Eu acho que eu tenho trauma de cheiro de fumaça por causa disso. E aí, querosene, né? Verdade, né? E ela acende esse candeeiro, ela vasculha até encontrar. E quando ela encontra, ela faz uma festa. E aí Jesus está dizendo para aquele povo que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E esse sentimento deve estar no seu coração e no meu coração. Porque não faz sentido. Isso aqui é uma mesa, isso aqui é um banquete. Isso aqui é um convite. Diferente da ovelha, eu não posso pegar seu agnello e trazer dentro do carro e trancar ele e jogar dentro da igreja. Eu não posso, nem num centro de reabilitação eu posso fazer isso com uma pessoa. Vocês sabiam disso? Se eu quiser levar uma pessoa no centro de reabilitação, se ele não quiser ficar lá, o centro não o recebe. Imagina na igreja. Mas Jesus está falando que ele vai buscar aquele que está perdido. E aí nós chegamos na nossa parábola. Essa parábola fala daqueles que foram e voltaram, e falam daqueles que permaneceram, os 2 filhos. Então nós vamos abrir Lucas capítulo 15, você vai abrir sua Bíblia do versículo 11 ao 32, e nós vamos ler completa essa parábola. Para quem tem a Bíblia One Version no celular, tem um devocional explicando como funcionam as parábolas e de que tipo, e como você pode estudar e aprofundar essas parábolas. É muito interessante. Existem parábolas que são por comparação, é tipo assim, ó, Jesus é assim, como essa pessoa. E tem parábolas que são assim, você está vendo esse exemplo, Jesus não é assim. Então a gente precisa às vezes aprofundar o nosso estudo, né? Para que a gente venha cada vez mais estar firmado naquilo que ele diz. Olha o que a palavra fala. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroboeira. É uma vagem mesmo que cai como um feijão, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele.
Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? O filho mais novo decide desperdiçar os bens. Ele decide não só gastar o que era a herança que só se recebe quando um pai morre, como também se afastar do pai. E ele colheu as consequências disso. Ele foi parar num lugar de miséria. Mas não era só miséria de fome, era a miséria espiritual, que é a pior de todas. É aquele momento que você chega assim. Eu sei que você já viveu um momento. Se você está hoje em Cristo, você já passou por isso, de chegar no fundo do poço e dizer assim: não tem mais o que fazer a não ser eu voltar para a casa do meu pai. Existem pessoas que chegaram a Jesus nos melhores momentos da vida dela. Existem sim. Mas muitos de nós estávamos como Paulo, que Jesus diz assim para Paulo: duro é recalcitrar contra os aguilhões. É tipo assim, eu colocar um anzol em você, e você, quanto mais você puxa, mais a sua boca rasga. Entenderam? Então, quando Jesus captura Paulo e diz assim: agora, meu filho, você não tem mais para onde ir. Paulo fica sem saída, porque esse amor é um amor que você não consegue resistir. E aí esse filho gasta tudo, ele tem um coração ali, daquela situação de pedir a comida e os porcos terem mais do que ele entender que o menor na casa do pai dele tinha mais do que ele naquela situação. Então eu quero te falar nessa hora que esse filho mais novo, ele não retorna com uma atitude de arrogância ou de ego elevado ou com bico. Porque às vezes você não fala nada, mas meu seu bico está lá na rua, não é assim? Com dureza de coração, ele volta dizendo assim: ó, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Me trata como um empregado, mas Deus, repete isso comigo, Deus é rico em misericórdia. Ele não é limitado em misericórdia. Ele não só tem um pouquinho, ele é rico. O que flui do coração de Deus, misericórdia. A palavra de Deus diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos o quê? Consumidos. Isso não quer dizer que você pode sair daí pecando à torta direito, que Deus vai te perdoar de qualquer forma. Isso quer dizer que é irresistível esse amor. Eu vi um meme esses dias, eu dei risada, que era bem assim, um boneco bem feinho, assim, esquisitinho. E aí tava a mensagem assim: quando Deus te chamou para o seu chamado, Ele já contava com a sua imbecilidade. Ele sabe os teus pecados, Ele sabe as tuas limitações, Ele sabe o que você é forte, Ele sabe o que você é fraco. Ele te chamou assim. Nada pega Deus de surpresa, nada pega o nosso Pai de surpresa. Quando eu preparei essa palavra hoje, talvez eu falei assim: algumas pessoas não vão se reconhecer no filho mais novo, mas você talvez se reconheça no filho mais velho. Talvez você está aqui nessa igreja não, mas no evangelho há mais de 10 anos. Mas aí você se irrita com a liberdade na presença do pai, que o filho gastador, porque filho pródigo significa filho gastador, retorna e recebe o amor. E aí você olha e fala assim: ele não merece aquele amor. Ele não merece essa atenção. Porque o que ele fez é imperdoável. Mas Jesus morreu pelos justos e injustos. Se você retorna aos pés do Senhor com o coração contrito, decidido a viver na presença dele, arrependido de verdade, ele não rejeita aquele que vai até ele. Ele não rejeita, a palavra diz que ele não lança fora aquele que vai até ele com o coração contrito. E aí nós temos o filho mais velho dizendo assim: eu estou no campo trabalhando,
esse alecrim dourado sai para gastar o dinheiro todo do pai, volta sem nada, volta pior do jeito que foi. E aí a gente mata o melhor novilho para celebrar o retorno desse pecador. E aí o pai tem uma revelação para ele: tudo que eu tenho é seu. E aí nós, que já estamos no evangelho há muito tempo, ou chegamos agora, precisamos entender uma coisa: existem pessoas que não estão vivendo aquilo que já está liberado nas regiões celestiais e por meio da palavra. Eu sou curiosa, eu perguntei logo para ele ontem qual foi a pregação na casa de Daciel. Eu não sei vocês, o homem fala como foi lá, foi bom. Aí você tem que ir cavando, né? Aí dá um ódio no coração, né? Para eu chegar no tema da pregação, foi umas 4 perguntas, né? Até chegar no que foi a pregação. Porque ele falou assim: como foi das mulheres? Eu falei: foi bom, fulana falou, a gente falou disso, ele terminou, a língua dá um nó. Aí ele fala: não, tá bom, já entendi. E aí ele me contou. Às vezes a sua Bíblia está lá aberta, você está aqui no culto, mas você não está absorvendo o que Deus está falando. Você não está entendendo. Bem, ontem disse assim para mim, no carro: mãe, papai não comprou a batata. Que ele pediu uma batata e a gente está evitando, que é gordura pura, né? Ele falou assim: bem, não tem cartão, mãe. Desse jeito, bem, não tem cartão. E eu falei: menino, sabe o que é cartão? Aí eu falei assim, eu entendi. Ele falou assim: eu não posso comprar, mas a senhora pode. Entendeu? E a gente ia pra Jequié, ele entendeu assim: a gente vai viajar e não tem uma merenda dentro do carro. Porque toda vez que a gente viaja, a gente compra uma merenda, né? Mas como era Jequié, eu não comprei nada, que é rápido. Às vezes nós estamos na presença de Deus e nós não desfrutamos da presença do Senhor. Você não convida Jesus para a sua casa, você não ora pedindo que a sua casa seja protegida, você não clama pela presença do Espírito Santo. Se a presença do Espírito Santo real, manifestada na sua vida, só está restrita aqui ao domingo e aqui à quinta-feira, entre esses dias você vai se sentir abalado, suas emoções vão cair. É por isso que a gente precisa todos os dias do pão de cada dia. E aí, nós temos uma coisa acontecendo aqui. Esse filho mais velho, ele sente ciúmes, ele sente inveja e ele reclama: olha, eu estou trabalhando, eu estou servindo, eu nunca saí da tua casa. Mas ele não desfrutava da presença do pai. Essa liberdade que bem tem comigo e com ele é porque ele sabe que nós podemos fazer. Então ele foi indireto, ele foi no ponto: eu não tenho, mas a senhora tem. Eu não estou falando para você chegar e encostar. Eu vi isso na pregação, eu fiquei de queixo caído. Ninguém encosta Deus na parede. Ninguém diz assim: o Senhor me dá, ou o Senhor me dá. Não é assim. Por causa de uma passagem isolada, eles pegam isso como Jacó, que lutou ali com Deus, né? Não é assim. Tudo que nós temos é graça de Deus. Você pode pedir sim e requisitar, mas com humildade dizer assim: Jesus, eu quero viver dessa forma. Eu quero viver isso que está na tua palavra. E esse filho mais velho um dia esteve perdido. Um dia ele esteve morto em seus pecados. Um dia celebraram a chegada dele. Só que existem pessoas na presença de Deus, filhos. Não estou falando de gente desviada não, que está frio. Vem aqui, serve e volta. Vem aqui, serve e volta. E aquele ciclo: ai meu Deus, quinta-feira é culto de novo, vai domingo. Todo mundo entra no automático. Não entende a alegria de estar aqui, de ter um louvor livre dessa forma, de nós estarmos há tantos anos com liberdade pregando o Evangelho, daquelas crianças estarem recebendo a palavra. Aonde foi parar teu entusiasmo pela presença de Deus? Eu não estou falando de você girar no manto aqui igual um helicóptero e sair gritando, não é isso, porque emocionalismo e espiritualidade pode às vezes as coisas se juntarem. Mas é de você se alegrar na presença de Deus, é de você sair e sentir assim: eu não tenho como eu viver sem isso.
Eu preciso servir. Como é que eu sirvo a Jesus? Servindo as pessoas. Aquele que limpa a igreja serve a Jesus, servindo você o direito, o dever, a propriedade de poder sentar numa cadeira limpa, de ir ao banheiro que está limpo. Pregando o evangelho, servindo o outro, falando, olha, cantando, ensinando as crianças, olhando se alguém mexe na sua moto, no seu carro. Essa é a nossa forma. Levando uma oferta para o irmão, fazendo uma visita, essa é a nossa forma de servir a Jesus. Mas nós precisamos entender, a maioria das reclamações dos filhos mais velhos vem da falta de incredulidade. A maioria das nossas reclamações como filhos mais velhos se devem à incredulidade. E ainda vem outra coisa aqui. Vocês já ouviram falar de legalidade? O que é legalidade? Eu mereço o amor porque eu fiz isso. Eu mereço o amor de Deus porque eu servi na igreja. Isso é legalidade? Não. Eu sirvo na igreja porque Deus me deu um amor que eu não mereço. E eu correspondo a esse amor. Isso aqui não é um casamento arranjado. Entenderam? Deus está dizendo para o seu coração hoje, você precisa de um avivamento espiritual na sua vida. Lembra do primeiro amor? Foi pregado há pouco tempo isso aqui, não foi? O que é o primeiro amor? Amar a Deus de todo o coração, com todo entendimento, com toda a sua alma. Esse é o nosso primeiro amor. E todas as outras coisas, nossa família, nosso trabalho, ficam como um sistema solar, girando ao redor disso. Ao redor desse primeiro amor. A gente ouviu uma palestra esses dias, uma formação para pastores, e aí o homem dizia assim, quais são os motivos das pessoas saírem mais da igreja? Em primeiro lugar, era relacionado a trabalho. Essas pessoas, e tem que trabalhar, viu, igreja? Não é para deixar de trabalhar, não, mas as pessoas, elas não, a partir do momento que elas conseguiam determinado trabalho, elas não conseguiam mais priorizar os cultos, e aí acontecia o quê? Esfriamento, né? Espiritual. Segundo, relacionamentos que não davam certo dentro da igreja. Aquele lugar fica estigmatizado. Então essas pessoas, elas saem. Elas não conseguem ter a maturidade de dizer assim, ó, eu estou aqui por Deus, não deu certo contigo, mas eu vou permanecer. Entende? E aí outra coisa que eles falaram lá foram danos causados por irmãos da igreja a outros. Por exemplo, um irmão pede o cartão do outro, passa e não paga. Aí, quem é que vai na igreja dessa pessoa? A pessoa faz o quê? Cai fora. Então, se você é um filho mais velho, você precisa estar o tempo todo firmado aqui na palavra. Firmado em Cristo. Para que o seu coração não se torne um coração amargo. O que é amargura? A Bíblia fala que a amargura é como uma raiz, ela vai crescendo, vai tomando, e aí a palavra não faz mais sentido, e aí você começa a fazer o quê? A sua própria palavra na sua cabeça. Jesus diz uma coisa, mas você não, comigo é assim. Toda vez que eu sou confrontada pela palavra, eu falo assim, rapaz, e agora? Eu tenho que reformar a minha mente. Restaurar. Me ensinaram isso, mas a palavra diz isso. Uma mentirinha, pastora. Uma mentirinha só. E aí você vai dando lugar, brecha para o inimigo. Jesus disse que quando o inimigo é expulso de uma casa, e essa casa é você, ele roda tentando encontrar outra pessoa para ele entrar. E se ele não encontra, ele fala, vamos voltar para onde nós saímos. E se ele encontra essa casa adornada, ele não vem sozinho, ele traz mais 7. E o estado inicial dessa pessoa se torna pior, final se torna pior do que o inicial. Nós precisamos entender, o inimigo não brinca, nós precisamos olhar para Deus e dizer assim, para o nosso Pai, Pai, tudo que o Senhor tem é meu, se é assim, me ajuda a desfrutar.
Gálatas 5, qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, benignidade, paciência, mansidão. Difícil, né? Nesse tempo de hoje. Difícil ter paciência com o cliente. Difícil ter paciência com o aluno, não é assim? Com o filho. Às vezes com você mesmo. Você é paciente consigo mesmo. Você não está aprendendo. Você quer aprender isso aqui agora. Não aprendeu, virou especialista em 2 dias. Você começa a desistir. Ah, meu Deus, eu não sou especialista nisso que eu comecei a estudar em 2 dias. Para quem não sabe, Jaqueline vai entrar na faculdade. Ela não fala, mas eu falo, né? Eu já, falei, olha, que coisa boa a gente fala, tem que falar, né? Jaqueline vai entrar na faculdade, tem lá os passos. Ela vai ver se ela vai gostar do curso ou não. Mas cada semestre tem uma matériazinha. Eu tenho até hoje o papelzinho que eu ia riscando, ó. Passei essa. E aí o povo fala assim, nossa, 4 anos e meio demora demais. Eu falei, 4 anos e meio vai passar de qualquer jeito. Tu vai ficar velho de qualquer jeito, abençoado. O importante é que quando tu ficar velho, tu vai estar com a tua formação. E por que eu estou dizendo isso? Porque em meio ao chororô que eu fazia, viu, Jaqueline? Tinha dia de chororô lá. Eu sou burra, como é que eu vou conseguir passar por isso? E aí Deus me renovava. E alguém dizia assim, não, Renata, tu não sabe isso aqui. Síndrome do impostor. Sabe o que é síndrome do impostor? Você o tempo todo acha que você não é suficiente, que você nunca vai conseguir, que você... Tem gente que é assim, tem gente que não é, que é muito confiante. Eu vou e eu consigo, eu vou dar conta disso aqui, eu vou consertar. Mas tem gente que diz assim, eu não vou conseguir fazer isso é demais para mim. Então, esse filho mais velho precisa voltar para a palavra e ler lá como está em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus disse, se você me ama, você obedece aos meus mandamentos. O filho mais velho poderia ter trabalhado sim, servido sim, mas ele poderia também desfrutar e dizer assim, pai, eu trabalhei agora, mas agora é a hora da gente aproveitar nosso momento juntos. Quem tem filho sabe, seu filho vira assim, mãe, brinca aqui comigo. Não é assim? Às vezes você está fazendo a comida, o almoço, a janta é para ele, mas ele quer um tempo você sentado com ele, olhando no olho dele. E eu já vi entrevistas assim, a criança que nasce com os pais olhando nos olhos e dizendo assim, você é amado, você é querido, você vai passar de ano esse ano, você vai aprender, você vai amar a escola. E se alguém fizer isso com você, você faz desse jeito. Essa criança cresce diferente daquela que diz que ouve o tempo todo, você é burro, você é assim. Por que você é desse jeito? Deus nos corrige na hora certa. E o não de Deus nos protege. Quantas horas eu queria que Deus tivesse me barrado. Mas nós temos livre-arbítrio, não é assim? E eu colhi as consequências desses atos, infelizmente, por causa da desobediência. Mas esse filho que é mais velho, que está na casa do Senhor, em casa do seu pai, diz assim, eu nunca fiz nada errado, eu estou obedecendo. Por que eu nunca fui celebrado dessa forma? E aí Jesus está nos ensinando, você que permanece na presença do Pai, desfrute da presença dele. Cante, dance, se alegre. Nessa pesquisa que o pastor estava fazendo a palestra lá para os pastores, ele disse assim, quando a pessoa ela sai da igreja, ela fala assim, isso aqui não tem mais significado. Talvez ela nem diga com a boca, mas ela pensa, isso aqui não me serve mais. E existem pessoas que dizem, olha, agora isso aqui não me serve mais. Se você estiver firmado em Jesus, em uma igreja, sendo discipulado, amém. Mas se você sai dessa igreja e não vai ser discipulado, não tem um pastoreado sobre a sua vida, não está no corpo de Cristo, aí tem um problema. Você é uma ovelha que precisa retornar à casa do Pai. Abra aí Efésios, capítulo 2, 4 a 5. Quem está entendendo diz amém. Ele está falando do batismo
E batismo é uma coisa que a gente precisa celebrar. No dia do batismo, você como irmão em Cristo, dessa nova pessoa que chega, você precisa estar lá. Você precisa se alegrar com ela. Você precisa dizer assim, essa foi a melhor decisão que você poderia o quê? Ter tomado na sua vida. Eu entendo que há duas decisões muito, muito importantes. A gente acha que profissão é uma coisa difícil de se escolher. Mas primeiro, decidir seguir Jesus. Segundo, o seu casamento. São duas decisões importantíssimas na sua vida. E a gente precisa orar, precisa pedir a intervenção do Senhor. Olha o que diz aqui. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Se nós fôssemos olhar por um lado humano, esse filho que chegou, era para ele chegar miudinho mesmo, e ficar miudinho, não era isso? Então, se fosse na terra, ele deveria até ganhar uma surra, né? Já viu aquele menino que quase morre e depois que a mãe captura e vê que está vivo e dá uma surra para tu nunca mais fazer aquilo de novo? Quem nunca, né? A mãe só olha assim, tu tá vivo? Tá bom, né? Pronto. E o couro come. Mas com Deus, olha o que o nosso Pai faz. Isso não é mimar alguém transgressor. É dizer assim, você se arrependeu, agora nós vamos te dar uma nova chance. Essa é a graça de Deus. Eu não estou pregando aqui a hipergraça, que você pode fazer qualquer coisa, vai dar tudo certo, Deus vai te proteger. Quem disse isso foi o diabo. Se joga aí, Jesus, que os seus anjos, a palavra diz que os anjos vão pegar. Não, não é assim não. Jesus disse, não tentará o Senhor vosso Deus. E essa palavra está afirmando que Deus é rico em misericórdia e Ele nos deu vida em Cristo ainda quando nós estávamos mortos espiritualmente. Mas a conversa de hoje aqui é para que você não fique nesse estado de mornidão. Sabe o que é apostasia? É o que vai acontecer daqui para frente até Jesus voltar. Mornidão, esfriamento, gente que já pregou, que já fez campanha, que já viu gente ser curado, nem lembrar que Jesus existe, nem lembrar que existe Bíblia. Porque só alimentando a carne, com tudo aquilo que vocês sabem, os vícios, a bebedeira, as drogas, a prostituição, promiscuidade, falta de temor, gente que está adulterando e vem para o altar como se nada fosse acontecer. Eu vejo as histórias no YouTube e eu fico assim de queixo caído, como existe uma falta de temor dessa, mas a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se, não é assim? E nós precisamos estar atentos. Deus é rico em misericórdia. Ele nos amou com amor que nós não merecíamos. A Bíblia diz que uma pessoa pode até morrer por alguém que mereça, alguém que seja bom, mas quem morreria por alguém que não presta? É isso que Jesus fez por nós. Ninguém aqui merece o amor do Senhor, mas Ele mesmo assim nos ama. É dura essa palavra, mas é isso. Tudo que há de bom em nós vem de Jesus. Tudo que há de bom em nós vem de Cristo. Tudo que é ruim em nós vem de nós mesmos, da nossa carne, do nosso pecado. Nós precisamos assumir que a nossa carne é fraca. Jesus estava orando, os discípulos estavam ali, coitados, ó, pescando. Quem nunca? Quem já foi numa missa do galo na igreja? Oxe, eu dormi a missa toda. Mãe, vovó menina, que se fosse para assistir televisão, tu estava lá acordadona, ó. Não é assim? Porque quando é para Deus, a sua carne vai gritar. Agora, quando era um show, invadindo madrugada, festa de camisa, não era assim? Ah, não consigo ir para a igreja hoje, não. Fosse uma festa, tu ligava, tu pode me levar? A gente vai arrumar um táxi, a gente vai pagar um ônibus. Você ligava para todo mundo. Agora, quando é para Deus, quando é para Jesus, a sua carne vai lutar contra isso. A preguiça vai bater, que climinha bom para dormir em casa, hoje assistir um Netflix. Que você tenha amor pela presença de Deus.
que você tenha vontade, sede. Você precisa, eu preciso de um avivamento espiritual. Eu sei porque muitas vezes você anda desconfiada de tudo. Desconfiada que as coisas não vão dar certo. Porque você está colocando talvez a sua fé em coisas materiais, nas pessoas. Ovelhas fogem. Mas Jesus permanece, Ele é o nosso alicerce. O que está no meu controle? Digamos assim, a minha vida, o que eu decido. Mas o que você vai fazer é problema seu. As virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas, elas estavam, as que estavam com óleo lá, Aí a outra, me dá um pouquinho aí, porque não vai dar tempo. A outra fala, sai daí, doida. Tu acha que eu vou te dar o meu óleo, eu vou ficar sem? Não quer dizer que elas foram ruins com as outras. Isso quer dizer que tem coisa que é pessoal. Você precisa, aos pés do Senhor, buscar, se preparar. O óleo que a lamparina de Eider não é a minha. Se a dele estiver cheia e no grande dia a minha estiver vazia, ele não vai poder dividir isso comigo. Eu posso te incentivar. Seu Agnello, lê mais a Bíblia. Seu Agnello, ora mais, vai lá, busca Jesus. Esses encontros que nós estamos fazendo da palavra, é para você ir mesmo, é para você estar presente, é para você desfrutar. Para você ir ver que o outro às vezes está passando por uma situação pior que a tua, que tu estava reclamando, e ele está firme ali. E aí você diz assim, rapaz, se fulano está tão ruim, está assim, oxe, eu não consigo sair da igreja para quê? Todos nós temos lutas e batalhas. E aí Jesus diz uma coisa para quem tem sede. Olha o que João 7, 37 e 39, que é o versículo da sua igreja. A sua igreja hoje, a igreja de Jesus, que a gente faz parte, Fluir, tem um versículo chave, você sabia disso? Que foi o versículo que deu nome a essa igreja. Quando nós oramos e pedimos ao Senhor uma direção, foi com base nisso. Olha o que a palavra diz. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus já foi glorificado. O Espírito Santo já está no nosso meio. Quem crer em Jesus, o Espírito Santo vai fluir de dentro dele. A palavra diz que sem Jesus nós não podemos produzir coisa alguma. João 15:5 diz, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Absolutamente nada. Por que o filho mais velho, dentro de casa, às vezes, não consegue fluir no Espírito? Porque ele começa a se tornar independente. Eu já aprendi isso aqui. Eu já sei como pregar. Eu já sei como cantar. Eu já sei como fazer isso. E ele se desconecta do Pai. Nós precisamos estar sempre nos lembrando que sem Jesus nós não podemos produzir nada. E o Espírito Santo deve ser o teu maior e melhor amigo. Mães, o Espírito Santo às vezes vem e nos fala coisas que ninguém entende. Você tem ali uma intuição, entre aspas, e diz assim, não, meu filho, é isso. Aí o povo está falando, é isso, é aquilo. E a mãe do menino fala assim, não, é isso. E aí você ouve essa voz, que é o Espírito Santo te dizendo a conexão sua com o seu filho. E aí todo mundo fica, olha, era isso mesmo. Deus quer que nós venhamos fluir constantemente nessa água viva que é o Espírito Santo. O Espírito já foi dado, já é disponível para nós. Você não precisa caminhar sozinho, eu quero te dizer isso.
Não precisa caminhar sozinho. Você precisa, às vezes, abrir sua boca aí para alguém que você conheça aí aqui dentro, ou uma amiga de fé, e dizer assim: eu estou passando por isso, você pode orar comigo? Nós estamos aqui, eu e ele sempre falamos: você precisa de uma visita, nos chame. Você precisa conversar, converse, seja aqui depois do culto, mas não passe por isso sozinho. Às vezes as pessoas vão lá em casa, a gente conversa e fala: olha, isso aqui também está acontecendo. Acho que elas esperavam até que a gente falasse assim: está tudo perfeito aqui. Mas é para dizer assim, que todo mundo tem problema. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Essa semana passada foi tensa demais. Eu estava assim: meu Deus, o que será? O que será que eu vou fazer? E aí quando veio a notícia, quando você falou assim: nossa, está mais leve, eu falei assim: uma resposta alegra, né? E às vezes o nosso cansaço vem da incredulidade de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, que vai nos proteger, que vai nos cuidar. Lembra quando Moisés disse para Deus: mostra-me a tua face? Quem lembra dessa passagem? Deus não fala assim: fica aí de boa que eu vou passar na tua frente, não. Ele diz assim: você vai entrar na fenda da rocha. Era como se fosse uma caverna e ele fica assim, né? E ele só vê as costas do Pai. Essa rocha é Jesus. Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Na fenda da rocha, Moisés está ali protegido. E a presença do Senhor na sua santidade passa, porque senão Moisés morreria. Não existia nova aliança, ele morreria com a presença de Deus. E a gente se consumiria. E ele vê ali, ó. E aí tem uma música que é muito boa, assim, uma parte de uma ministração assim: na fenda da rocha é um lugar seguro para te ver passar. Jesus é esse lugar seguro. Jesus é o lugar seguro. Jesus é o que nos faz fluir em qualquer situação. Só existe um lugar seguro que é na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. E Romanos 8, 18 e 19, para a gente finalizar, eu ficaria, vocês sabem, né, que eu gosto de conversar, ainda mais sobre a palavra, eu ficaria aqui. E aí acontecer que nem aquela pregação de Paulo, que um jovem eutico cai da janela e morre, e aí Paulo vai lá e ressuscita. Aí ele levanta, pronto, como eu ia dizendo, né, vamos continuar aqui a pregação. Vocês já viram essa passagem? Preste atenção. O homem ele deve ter dormido, porque as pregações lá eram assim, longas, porque ninguém sabia quando Paulo ia voltar. Foi Paulo ou Pedro? Agora eu estou confusa. Foi Paulo, né? E aí as pregações varavam à noite, porque Paulo não sabia qual seria a outra oportunidade. Esse jovem, a carne falou mais alto, ele dormiu, estava sentado na janela, coitado. E aí, né, não cumpriram uma lei, que até na lei de Moisés tem falando para você não construir nada sem uma proteção, para que não haja acidente. Vocês sabiam disso? Até isso fala, para proteção. Quando eu vejo uma casa sem proteção assim em cima, tipo um segundo andar, ele já fala também, eu só lembro da passagem, que até no tempo de Moisés já tinha lá dizendo: não construa nada sem uma proteção em cima, para que não aconteça isso. E olha o que diz Romanos, a carta aos Romanos, que Paulo escreveu: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Você é esse filho de Deus. E esse filho aqui no original são os ruiós, filhos maduros. Maturidade. Maturidade é dizer assim: amigo, isso aí não é comigo, isso aí é com Jesus. E a gente precisa assim ser inchado em vez de pá. Sabe o que eu aprendi isso no trabalho? Sabe o que é pá? Isso aí não é comigo, não. Ele vai jogando assim: isso aí nunca foi comigo. A pá faz assim, né? Joga a terra para longe. E a enxada faz o quê? Traz para você. E quando você faz esse exercício, você reflete assim: eu sou assim, se eu sou assim, eu vou fazer o quê? Mudar. Mas se não é comigo, aí você tem um poder de decisão. Mas tem gente que é só pau: isso aí não é comigo, não. É o pastor, é a igreja, é o pessoal de lá.
e nunca é com a pessoa, nunca é. Então vamos refletir. Os filhos maduros na presença de Deus precisam entender o que o Senhor já liberou para mim, o que eu posso aproveitar. Se eu tenho sede, eu tenho que ir até quem? É a lotérica? Não, com certeza não. Se eu tenho sede de vida, eu preciso ir até Jesus. O dinheiro vai te dar conforto, mas ele não vai te dar salvação. E a sua alma precisa de salvação, a minha alma. Se você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entenda uma coisa. A sua missão de hoje aqui é sair entendendo que você precisa o tempo todo pedir ajuda ao Espírito Santo. Porque só assim, em Jesus, você vai conseguir manter a sua caminhada firme e forte. Se Jesus voltar amanhã, se ele encontrar a gente daqui a 10 anos ou 20 anos, você vai estar firme nele. Porque uma coisa é ser evangélico, né? Outra coisa é estar em Cristo Jesus. Bem diferente. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que Josué disse assim, ó, vocês estão caçando confusão aí? Tá tudo dividido. Agora, não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus te conhece, meu irmão. Ele sabe de onde você saiu. Sabe mais que você, sobre você mesmo. E essa noite nós vamos clamar pelo Espírito Santo que essa chuva para regar essa terra que está seca. Nós só vamos impactar Jaguaquara se o seu coração for impactado por Jesus. Que quando a pessoa entrar no seu trabalho e falar assim, que paz nesse lugar, que lugar maravilhoso. E você vai dizer para ela a fonte da sua paz. E você não vai causar dano às pessoas, você vai levar amor e vai levar a ressurreição para ela por meio de Jesus Cristo e sua obra na cruz. Amém? Vamos adorar o Senhor? Nós vamos pedir mesmo. Hoje é para pedir ao Senhor aquilo que Ele já liberou para nós.